Irmãos e irmãs, vamos dar início à nossa meditação desta segunda-feira, dia 5 de setembro. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos acolher o Evangelho dessa segunda-feira. Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. Aconteceu no dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Ali havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam, para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivos para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende sua mão. O homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a grande questão desse evangelho seria a questão do sábado, Jesus realizando coisas num dia em que a lei daquela época não permitia. Mas Jesus sempre mostrando que a dignidade humana, o bem, ele está acima de tudo. No entanto, seja no sábado, no domingo, na segunda, devemos ser defensores da dignidade humana, do ser humano. É isso que a gente deveria, em princípio, ter consciência. Mas eu queria mostrar para você que um detalhe desse evangelho: Jesus curou um homem da mão seca, que tinha a mão seca, e mais interessante ainda, que era a mão direita, a mão que geralmente a gente tem a capacidade de fazer as coisas. Ter a mão seca, assim de maneira simbólica, não é simplesmente a mão física, a mão ali com os dedos, mas a mão seca significa a perca da capacidade. A pessoa que tem mão seca é como se fosse um incapaz. Um incapaz. Não tem a capacidade de fazer. Quantas coisas a gente faz com a mão? Com a mão a gente segura, olha aí que importância, não é?
Com a mão a gente segura mesmo. Segura que tem que segurar. Com a mão a gente constrói, não é? Com a mão a gente constrói. Mais outra coisa, com a mão a gente produz. É uma riqueza a mão, a nossa mão. Vi uma vez uma comparação muito interessante. Um mestre mandou que um visitante que foi visitá-lo amarrasse as suas duas mãos numa coluna. O visitante ficou sem jeito e falou: não faça o que eu estou te pedindo. Aí ele amarrou. E o mestre ficou sem conseguir falar nada. Aí o mestre então pediu ele que desamarrasse as suas mãos. Ele desamarrou. Assim que ele desamarrou, ele perguntou: por que o senhor pediu para fazer isto? Ele disse: eu queria fazer um teste comigo mesmo. O que eu sou capaz de falar com a boca sem o auxílio das mãos? Se você observar, meu irmão, minha irmã, a mão nos ajuda a comunicar o que a gente está falando. A gente fala com a boca, mas necessitamos das mãos, dos gestos, para poder enriquecer e facilitar a compreensão daquilo que a gente fala. Então a mão não é apenas um membro para compor o corpo. A mão é muito mais do que isto. A mão é a nossa capacidade de expressar o que está dentro do nosso coração, o que está dentro da nossa cabeça, expressar inclusive a nossa fé. A mão é a forma, é tão bonito um aperto de mão, né? Um aperto de mão. O que significa um aperto de mãos? Significa uma transmissão de energia, é uma ligação entre as pessoas. A mão, ela, na simbologia do corpo, a mão tem muito, mas muito significado, é muito rica. Então, quando se fala que Jesus curou a mão seca daquele homem, não é simplesmente uma mão que estava ressequida ali. Significa uma pessoa que já tinha perdido a sua capacidade, uma pessoa que tinha se tornado incapaz. É uma pessoa que estava vivendo sem condições, não segurava, não produzia, não tinha mais, não expressava. A mão quer dizer isto. Tem uma música bonita que a gente diz, né? Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura nas mãos de Deus e vá. Segurar nas mãos de Deus significa a sua mão segura nas mãos de Deus. E aí você vai vencendo tudo que tem que ser vencido. Mas o mais importante de tudo é a gente dar conta de reconhecer que se nós nos tornarmos incapazes mesmo, não conseguir fazer as coisas, não produzir não é no sentido de produção industrial, é não fazer as coisas acontecer. Aí nós estaremos sendo menos humanos, menos gente. Aliás, quando Jesus curou a mão direita daquele homem que tinha a mão ressequida, Jesus chamou ele, mandou por meio ali. Olha a devolução da dignidade da pessoa, porque colocar alguém ali no meio significa você tem importância, você é valioso, você tem um sentido. E Jesus ainda disse mais: estenda a sua mão. Significa, vamos reconhecer o que está te tornando incapacitado para que você possa viver com dignidade a sua vida humana. Irmão e irmã, é muito difícil viver no mundo de hoje por isso, porque uma das coisas que o mundo mais quer
que aconteça comigo, com você, com cada um de nós, é nos incapacitar. O mundo, sim, prepara a gente profissionalmente para produzir conforme a exigência do mercado, mas a capacidade humana, a dignidade humana é expressa pela mão. Com a mão a gente faz um positivo, não é? Quando você fala um positivo ali, significa, estou bem. Com a mão você assinala as coisas. A gente precisa disso. Significa, nós temos de ser compreendidos. E para sermos compreendidos, a gente usa esse auxílio dos gestos, dos sinais. Mas é interessante assim, qual que é o fundamental desta meditação? É que ter a mão seca é a mesma coisa de dizer, você se tornou uma pessoa incapaz. Não é porque amputou uma mão, ou tem uma mão que está com problema de paralisia, não é por isso. A mão simboliza toda a sua capacidade. A mão é um sinal da sua capacidade. E o mundo quer que nós sejamos incapazes. Por isso muitos se sentem incapazes e não saem dessa dimensão da incapacidade. Mas Jesus devolve a mão para aquele moço. Significa que Jesus nos devolve a capacidade de expressar, capacidade de fazer as coisas acontecer, capacidade de segurar, capacidade de puxar as coisas, capacidade para tudo. É fundamental, é sério demais isso. Nós temos de valorizar a nossa capacidade. Não podemos ser pessoas que nos conformemos em manter a mão seca, a mão ressequida. Mão no sentido assim de, já que eles acham que eu sou incapaz, eu de fato não presto. É mais ou menos uma autoestima baixa. Quando a pessoa tem uma autoestima baixa, significa, eu sou incapaz, eu não dou certo, eu não dou conta, eu não tenho o que preciso. E ali vai com um punhado de eus que não justifica. Então guarda no seu coração. Curar a mão seca de uma pessoa quer dizer devolver para a pessoa a sua capacidade de ser gente como ela é. Devolver para a pessoa a sua capacidade humana, a sua dignidade humana. E isso Deus quer que nós vivamos assim. Sejamos pessoas capazes. Que não sejamos pessoas que deixamos que o mundo resseca a nossa mão, atrofia a nossa mão. Quem tem hoje problema de mão atrofiada, não entende que esse evangelho é fundamentalista, falando da mão mesmo do corpo. Já falei isso com ele mesmo. Mas sim, esse evangelho quer mostrar para nós algo muito mais profundo. Se você soubesse, né? O tanto de capacidade que você tem e que já foram como que se tivesse perdidas. Você tem capacidade demais e você não acredita nas suas capacidades. Pode ser que esteja acontecendo. Isso significa o quê? Estar com a mão seca. Não acreditar na capacidade que você tem? Você pode sair de tal situação, você pode fazer tantas coisas, você pode modificar, transformar o mundo. Mas isso significa que você tem que fazer o que primeiro? É preciso que você seja uma pessoa que abre-se para Deus e deixe com que a presença de Deus recupere a sua capacidade. Só Deus nos dá essa capacitação para que possamos, como se tivéssemos uma mão seca e ela foi curada. Agora eu não tenho mais problema. Eu voltei a ter as minhas capacidades. Minha capacidade de lutar. A gente luta também com a mão. A gente ensina com os gestos, com a mão. A mão é a coisa rica que nós temos. E nós não podemos deixar que o mundo resseque nossa mão, que nos deixe com pessoas incapazes
Triste, mas muito triste, quando a gente, no atendimento às pessoas, observamos que o maior problema que a pessoa tem não é aquilo que ela pensa, mas é porque ela não se deu conta de que ela se colocou e deixou que a incapacidade tomasse conta dela. Você é capaz de muito mais do que o que você faz. Você é capaz de ir muito mais além de onde você está. Você é capaz de tolerar muito mais. Você é capaz de construir muito mais. Mas é preciso que você deixe que Jesus Cristo te cura das suas incapacidades. Que Jesus Cristo esteja falando com você também. Venha aqui para o meio. Venha ser uma pessoa capacitada e colocar em prática as suas capacidades. Compreendeu? Então vamos à pergunta de hoje. Será, meu irmão, minha irmã, que mesmo sua mão estando cheia de músculos, cheia de toda vistosa, mas será que você percebe o quanto que você também está nessa situação? Nessa situação de deixar que a mentalidade de incapaz te atinja, toma conta de você? Você tem ideia de quantas coisas que você é capaz de fazer, que você ainda não descobriu isso, não sabe que você pode fazer? Quantas coisas boas, quantas coisas maravilhosas, além dessas que você já faz, tem muitas outras. Mas porque a nossa mão está ressequida, a gente acaba deixando para lá, a gente acha que a gente não dá conta, mas só acha, porque você é capaz. Combinado? Agora, antes de rezar, eu quero agora primeiro conversar com vocês, conforme eu prometi ontem, conversar um pouquinho a respeito da Bíblia. Você sabe muito bem que nós estamos no mês da Bíblia. Mês da Bíblia mesmo. E eu prometi a você, no final das meditações, a gente tirar algumas dúvidas. Eu ainda acredito que deve chegar muitas perguntas, porque eu vou tirar as dúvidas também através das perguntas que vocês me fizerem. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso WhatsApp aí que tem. Você já tem isso aí, o 31, o código, o número é 95297310. 95297310. Pode nos mandar as perguntas através desse WhatsApp com esse número aí. E eu vou responder as suas perguntas. A partir de amanhã acredito que já vai ter perguntas para te fazermos. A respeito da Bíblia, você deve estar aí já preparando algumas perguntas. Mas agora, para que possamos já hoje entrar dentro da Bíblia, mesmo ainda não tendo nenhuma pergunta, eu quero, nesse momento, introduzir essa reflexão sobre a Bíblia, cantando juntos, ou pelo menos ouvindo esse bonito canto. Mas não desliga não, escuta o canto, em seguida eu vou fazer a introdução sobre a Bíblia. Preste atenção nesse canto. Atravessou gerações, hoje séculos depois, contagia multidões. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos, guie as nossas nações. Bíblia Sagrada,
corações. Lá, 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 lá. São 73 os livros com tantos ensinamentos, cartas pastorais, históricos, proféticos e agrupamento, com resposta para tudo, Antigo e Novo Testamento. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos e as nossas ações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz nos nossos corações. Lá, 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 lá. Este compêndio tão sagrado fala ao nosso coração, de Abraão a Jesus Cristo fica uma grande lição. A fé ultrapassa a morte e nasce com a ressurreição. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos, guie as nossas ações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz nos nossos corações. Depois de ouvirmos esse bonito canto, agora vamos conversar um pouquinho. Eu acredito que tem uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer a respeito da Bíblia. Como é que tudo começou lá na Bíblia? Como é que a Bíblia começou a existir? Talvez alguns pensem que teve um escritor que foi escrevendo sobre a Bíblia. Não é bem assim, não. Preste atenção no seguinte: tudo que está na Bíblia, os fatos, os acontecimentos, as narrativas, é preciso que você compreenda para que você possa daqui para frente fazer qualquer análise, qualquer interpretação, para que você possa adquirir qualquer conhecimento sobre a Bíblia. Você tem que saber disso primeiro. A Bíblia, antes dela ser escrita, primeiro ela foi vivida. A história, os fatos, os acontecimentos, primeiro foram experimentados, foram vivenciados. Depois daquilo vivenciado, aí sim, foram escritos inclusive antes, aliás, até antes de ser escrito. Primeiro, as coisas aconteceram, depois que aconteceram, aquilo foi contado, conforme o canto que você escutou, o mesmo aí. Aquilo passou pela fase oral. Fase oral, o que é isso? Fase de contar. Os mais antigos contavam para os mais novos, depois os mais novos ficavam antigos também, contavam para os outros mais novos. Então a Bíblia teve primeiro o tempo de ser vivido, depois o tempo necessário para ser contado. Só depois que veio a terceira fase, que é a fase dela ser escrita. Antes de ser escrito, os acontecimentos bíblicos, primeiro os acontecimentos foram de fato acontecidos. A Bíblia não é um livro onde que alguém escreveu o que de fato ia acontecer, mas já era ali, aconteceu. Quando você escuta falar a respeito de Jesus Cristo,
da morte de Jesus, aqueles detalhes todos, Jesus carregando a cruz, a crucificação, a ressurreição, tudo isso foi escrito, sem dúvida, são coisas que foram escritas. Mas antes delas serem escritas, primeiro houve o fato concreto ali, o que aconteceu. Depois que aconteceu, não tinha ninguém ali com a caneta e o papel atrás ali, vendo os acontecimentos e registrando aquilo não. Aconteceu e foi muito contado, de boca em boca, falado gerações para gerações. Só depois de décadas, não tem caso, foi até muito mais do que décadas, que aquilo começou a ser escrito. Aí surgiu a Bíblia livre escrito. Mas por isso nós podemos dizer que a Bíblia é um livro vivo. Vivo por quê? Ele não é a Bíblia não é um livro assim que fala que pode aparecer um Moisés. Um Moisés que vai libertar o povo, que é a coisa. Sim, pode aparecer hoje pessoas como Moisés para poder fazer o mesmo que Moisés fez. Mas aquela história ali que a Bíblia fala de Moisés, antes daquilo ser escrito, primeiro houve de fato o fato, houve realmente o fato, houve concretamente o fato. Depois esse fato foi contado e depois que veio a época de ser escrito. Não sei se você já teve isso na sua família, mas tem coisas que às vezes conjetar ali entre parentes, os nossos parentes, coisas que já aconteceram que nunca ninguém escreveu, mas já aconteceram e nós, quando encontramos com um grupo maior da família, a gente fica contando essas histórias do passado. É claro que costuma às vezes aparecer alguém da família que resolve registrar isso, colocar no papel que aconteceu isso lá dentro da família, coisas inclusive boas. Assim também foi a Bíblia. Deus se revelou. Deus se manifestou. Na manhã nós vamos ver muito interessante isso. Deus preferiu formar um povo para fazer aliança com esse povo, para salvar toda a humanidade através desse povo. Mas não queira entender que as coisas foram acontecendo porque já tinha sido escrito. Muito pelo contrário. Elas só foram escritas porque já tinham acontecido, tinha sido contada, tinha sido testemunhada pelos os anteriores, aqueles que escreveram. Compreendeu, meu irmão, minha irmã? Como que a Bíblia é um livro de experiências? Tem pessoas que não gostam de escutar a gente falar isso. Eles acham que a Bíblia é como assim, se tivesse ali um escritor com a máquina de escrever. Hoje nem é máquina de escrever mais, é com o computador, né? E o teclado ali para poder colocar tudo no Word, no Excel. O que estava acontecendo, não teve ninguém atrás. Quando Jesus estava pregado na cruz, não tinha ninguém ali escrevendo aquilo, ninguém tirou foto daquilo, ninguém fez um vídeo daquilo. Aquilo aconteceu e as pessoas viram, depois testemunharam aquilo durante décadas, até que foram então para o papel para continuar sendo um livro vivo para nós, um livro de exemplos para nós, um livro de testemunho para nós. Temos de ter essa visão concreta da Bíblia. E partindo desta introdução que estou fazendo hoje, você vai gostar dessas reflexões, porque nós vamos continuar, inclusive vou responder as perguntas que você mandar para mim, mas baseando em coisas concretas, em realidades. Não vamos ficar fantasiando a Bíblia, vamos realmente ser fiéis àquilo que é o seu significado em nossa vida. Compreendeu? Então guarda, a Bíblia é um livro que antes de ser escrito, primeiro foi plenamente vivido ou vivenciado, depois aquilo que foi vivido, aquilo que aconteceu, foi contado por muitos anos, só depois que ela foi escrita.
É um livro encarnado, um livro totalmente encarnado. Combinado? Quero pedir a você, manda para mim a sua pergunta que você queira fazer a respeito da Bíblia. Eu vou ler aqui a sua pergunta. Manda por esse WhatsApp nosso que está aparecendo aí no seu áudio. Olha bem o telefone. 31 9529 7310. 9529 7310, o código 31. E seu WhatsApp, manda para mim e dentro desses minutos aí, no final da meditação, conforme estou fazendo hoje, eu vou responder também as suas perguntas. Hoje eu quero encerrar essa meditação com essa explicação introdutória da Bíblia, dando a bênção para a sua casa, você de casa, da sua casa que está aí participando desta meditação. Quero dar essa bênção especial para a sua casa. Ó Deus, Pai de bondade, derramai sobre esta casa e todas as casas que estão conectadas, participando dessa minha meditação, e todos que habitam nessas casas, derrame sobre essas pessoas, essas famílias, essa casa, a vossa santa bênção, trazendo a todos a luz do vosso olhar e da vossa proteção. Que este lar, esta casa, essa família, essa residência seja um espaço de amor e de recordação das vossas maravilhas. Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos também pedir a proteção de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Receba agora a bênção especial desta segunda-feira. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias. Bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser.